Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas, é claro, e gostaria de compartilhar com você alguns momentos de crescimento e sabedoria. Hoje o nosso tema é um tema um tanto delicado. Nós vamos falar sobre ancestralidade. Delicado porque envolve um pouco assuntos a respeito de família. E, por vezes, são alguns assuntos difíceis de serem entendidos ou digeridos. Mas vamos trabalhar isso de uma maneira bem particular. Vamos começar do começo, do início, do fio da meada para a gente chegar até onde a gente precisa realmente estabelecer alguns parâmetros e objetivos. Primeira coisa é entender o seguinte: ancestralidade. O que será isso? Se nós formos estudar a maioria dos povos antigos, nós veremos em quase todos que existe um negócio chamado herança, que é passado de pais para filhos e assim perpetua uma sabedoria. Se você pegar, por exemplo, alguns povos indígenas e você observar a linhagem, você vê que tem toda uma transmissão de conhecimentos, de sabedoria, de processos de cura, de coragem, de lições de vida. Então, quando nós pegamos alguns povos para analisar, a gente vê toda essa ancestralidade, todo aquele caminho. Ou seja, quando você nasce, você não é um ser que nasceu do ponto zero. Ah, eu nasci agora. Tem tudo um conjunto lá atrás de ancestralidade. Só para você entender melhor. Papai e mamãe teve você. Pronto, vamos subir para a árvore. Né? Vamos ver lá para a árvore, ao contrário, perdão, descer para a árvore e ver quem que está lá nas raízes da ancestralidade. Então tem nossos avós, nossos bisavós, nossos tataravós, nossos tetravós, e aí vai indo lá para baixo até chegar nas raízes. Bom, se eu voltar 20 gerações para trás, nós teremos em média 1 milhão de pessoas envolvidas na nossa árvore ancestral. Então nossa árvore tem raízes. Raízes, troncos, galhos, folhas, frutos. Essa é a nossa árvore da ancestralidade. A família na qual você está inserido tem essa composição. 1 milhão de pessoas envolvidas. Tem toda uma energia, uma carga ancestral. Mas para falar nelas, eu quero fazer uma comparação para você com a herança física. Hoje nós sabemos que existe o gene. O gene, ele é passado de geração em geração. Nesse gene existe os cromossomos, que é onde estão lá os genes guardadinhos. Papai, mamãe vão se unir, vai haver a fecundação do óvulo, vai passar as características do pai e da mãe, juntos vão unir-se e vão sair os dominantes, ou os recessivos. E aí chega e há a sua formação. Mas, Dr. Paulo, o que é isso? Cor do olho, cor do cabelo, formato da boca, tamanho do nariz, o tamanho da sua orelha, se você tem pelo no braço, se não tem, sua estatura, se você é envergado um pouquinho para frente, para trás. Todas as suas características físicas passam de geração em geração. Tudo através do DNA. É científico, é comprovado. Hoje, por exemplo, você quer fazer um teste de paternidade. Você vai lá, pega o pai, pega a mãe, pega o filho, vão para o local, para o laboratório especializado nisso, colhe o sangue, colhe isso, e aí você tem o resultado. É 99,99% do pai, e a mãe é essa mesmo. Porque a mãe não tem a dúvida, né? Sempre é o pai, porque a mãe é de onde gerou a criança. Tá? Então 99,9%, ou se não, tem alguns traços de igualdade, mas não chega a tantos por cento. Ok. Então nós temos lá exames que comprovam isso. A gente pode usar no nosso cotidiano, que a hereditariedade física é passada através dos genes que estão no nosso cromossomo. Então é uma herança. Muita gente está em família e fala assim: puxa vida, olha, o jeito do olho do meu pai é exatamente igual ao meu. Eu herdei dele. Muito bem, isso é herança física. Perfeito. Passando da herança física do nosso DNA, nós temos alguns outros tipos de herança dentro da nossa família. Eu chamo a nossa família de clã. Por quê?
porque é lá que está envolvido todos os membros dela. E já um forte conteúdo é passado de pais, avós, bisavós, tetravós, para nós. Imagine que também outros tipos de conteúdos são enviados a nós, que é o conteúdo dos hábitos, dos traumas e dos comportamentos. Assim como existe uma ciência, a biologia molecular, que trabalha para identificar os genes, o conteúdo genético, e hoje nós sabemos que a biologia molecular genética é extremamente avançada. Eles podem, por exemplo, ver se uma pessoa tem probabilidade muito grande de ter câncer, por exemplo, baseado nos registros familiares ou na pesquisa do gene dentro de nós. Então é fantástico. E outra área da ciência, que é a epigenética, que vem trabalhando esses conceitos de passar os comportamentos, os traumas e os bloqueios e os hábitos através de uma linha genética também. Seria um tipo de DNA mais sutil, que fica na nossa carga energética. Muito bem. Então, se nós pararmos para perceber, a primeira pergunta é: na herança física, você tem como escolher a sua cor de cabelo? Tem como você escolher a cor do olho? Tem você escolher o formato do seu rosto? Sim ou não? Não, não tem como escolher. Isso se chama herança. Quando estamos na outra área da psicobiologia, que estuda as heranças comportamentais, a mesma pergunta se aplica. Eu posso escolher o tipo de trauma, de hábito ou de comportamento que eu vou ter? Não pode. Isso daí é uma herança. Muito bem. Então, nós herdamos do nosso clã muitas características. Por isso que muitas vezes, dentro da família, nós repetimos hábitos. Muito bem. Chegamos aí agora a entender alguns hábitos repetitivos. É aquele DNA sutil, é o campo mórfico que existe, que faz com que a gente repita alguns hábitos. Mas nós não podemos, de uma forma brusca, negar esses hábitos. Nós precisamos entendê-los, observar esses hábitos dentro de nós. E claro, se nós temos esses hábitos, é porque lá na nossa ancestralidade, familiares também tiveram esses hábitos. Por exemplo, eu tenho uma tia-avó que ela nunca se relacionou com ninguém. Ela não tinha nenhum relacionamento estável. Então, em geral, a gente fala assim: olha, a minha tia-avó tinha esse problema. Então nós julgamos isso. E eu não quero ser igual. Quando nós falamos que nós não queremos ser igual, significa que você tem uma repulsão àquele padrão. E aquele padrão se torna coerente na tua vida. Existe a repetição, por incrível que possa parecer. A gente, muitas vezes, repete padrões porque a gente cria esse abrupto julgamento e afastamento. Tem uma pessoa que era alcoólatra na família e usava droga e não queria trabalhar. Então, na família, o que nós fazemos? Uma exclusão. Essa exclusão mexe toda com a energia do nosso campo familiar, do nosso clã. Muitas vezes trava em nós alguns aspectos. Por quê? Porque aquelas pessoas dentro do nosso clã tiveram as suas experiências. Elas são como pequenas páginas marcadas lá. Olha, tem isso que eles fizeram, isso. São como se fossem alguns sinalizadores para nós. Se nós tivermos pessoas dentro do nosso clã que fizeram isso, já passaram por determinados padrões, tomaram essas atitudes, chegaram nesse ponto, eles são pequenos retratos que estão nos mostrando algumas direções dentro do círculo familiar. Mas não podemos fazer exclusão deles, porque eles fazem parte da nossa ancestralidade. A exclusão é algo extremamente
extremamente negativo. Por quê? Porque a exclusão é a falta de amor por um pedaço da nossa família, o que influi em nós mesmos. Então nós precisamos entender que eles herdaram um conjunto de hábitos, de comportamentos, mas não conseguiram visualizar esses hábitos e modificar algumas estruturas. Eles pertencem à nossa família? Eu tenho até vergonha dele pertencer à minha família. De forma alguma. É uma pessoa que está lá na nossa família mostrando uma direção. Veja bem, vou fazer uma analogia. Imagina que essa planta, tem um vaso de planta, imagina que a nossa árvore, tem as raízes lá no fundo, tem o tronco, tem as folhas. Nós somos algumas folhas. Se eu pegar e tirar uma folha daqui, que é da minha árvore, o meu clã, a minha família, se eu tirar uma folha e deixar ela aqui, longe, e não conectada à minha família, à minha energia ancestral, o que vai acontecer depois de uma semana com essa folha? Muito bem. Se você disse ela vai secar, você está plena de razão. Por quê? Toda a força da energia da família vem das raízes, vem lá de trás da nossa ancestralidade, vem do amor. Cada vez que a gente destaca uma e fala que não pertence mais à nossa família, nós estamos excluindo e, claro, perdendo a força da nossa ancestralidade. Por isso que é importante entender que o pertencimento é um alto grau de evolução dentro da família. Não há necessidade de excluir, há necessidade de se compreender. Veja que no Ho'oponopono isso é muito claro. Quando tinha dentro da família algum desvio no movimento de comportamento de alguém, eles uniam-se e faziam o Ho'oponopono para aquele grupo. Por quê? Porque o problema não é a folha. Porque nós temos lá toda uma energia de ancestralidade. Nós temos hábitos herdados. Nós temos traumas herdados. E cada um dentro do seio familiar vai lidar com aquilo de uma maneira diferente. Então não há necessidade da exclusão. Porque todos nós pertencemos. Para entender isso muito melhor, eu sempre falo, existe uma coisa sagrada na nossa vida. Quero que você preste bem atenção nisso. O sagrado na nossa família é o papai e a mamãe. Pai e mãe. Eles são as pessoas que nos trouxeram a vida. E olha, você está chegando agora. Nós temos muita ancestralidade lá atrás. Em geral, as pessoas que chegam no momento, tem muitas que querem mudar o sistema inteiro. Querem mudar tudo. Você já viu isso naquela pessoa que chega na empresa? Vamos por lá, você está há 10 anos na empresa. Tem alguém novo que chega na empresa e já chega querendo mudar tudo. E julga e fala isso, faz desse jeito que é melhor, faz assim que é maravilhoso. Também não funciona isso. Existe um movimento na própria ancestralidade que não permite isso. E às vezes a pessoa se sente deslocada e que não pertence a isso. Na verdade é porque às vezes falta muita gratidão no nosso coração. E falta muita gratidão no nosso coração em relação às pessoas que colocaram a gente aqui, no mundo, na vida. Papai e mamãe, eles têm hábitos, têm traumas, tem comportamentos que podem ser indesejáveis. A gente fala assim, olha, doutor Paulo, eu nunca tive amor. Meu pai nunca me deu amor na minha vida. Ele nunca chegou para mim e falou assim, filho, eu te amo. Mas espere. Às vezes tem jeitos de expressar o amor. Às vezes ele cedeu a alguns comportamentos, traumas. Às vezes ele não aprendeu essa linguagem. É como se a gente estivesse falando chinês e ele está falando em russo. Não tem como alinhar. Papai e mamãe são as pessoas que colocaram a gente aqui. Apenas isso. É claro que são essas pessoas responsáveis pela nossa segurança.
Tudo bem, né? Que às vezes a gente chega lá para os nossos 12, 13 anos, a gente tem um negócio chamado esquecimento, né? Porque você veja bem, você vê uma criancinha, a criancinha tem a roupinha. Quem colocou aquela roupinha na criança? Papai ou mamãe. Quem comprou? Quem comprou chupeta, mamadeira, fralda, trocou fralda? Quem esteve lá no momento que a gente esteve doente, com febre, quando a gente chorava de fome, quem dava comida para nós? Quem às vezes brincou de bola, trouxe um carrinho? Quem naqueles momentos difíceis no aprendizado não falou conosco? Em geral a gente sempre está mirando no negativo. Meu pai me bateu, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, meu pai era duro, minha mãe era horrível, eu fui abandonada. Eu concordo com você porque todos os dias, sem exceção, eu estou falando sem exceção, todos os dias eu recebo uma história de uma pessoa que teve um problema familiar na infância. Porque nós, quando vamos fazer o Ho'oponopono, eu sempre miro lá na infância. Eu quero saber o que está lá atrás, porque é lá que estão os problemas. E, em geral, os problemas lá são tremendos. O pai bate na cara da filha, o pai joga álcool na filha, o pai molesta a filha, a mãe bebe, bate, a mãe isola a filha, a mãe tranca no armário, a mãe faz a filha cuidar de todos os filhos. Tem de tudo que a gente possa imaginar e às vezes o que eu não imagino começa a aparecer. Então nós temos de tudo. Eu sinto a dor de todas as pessoas. Sinto, é quando eu estou vendo o relato, eu me identifico com toda e qualquer dor. Eu sinto a dimensão disso. Então, não estou falando aqui sobre o papai e mamãe nesses comportamentos. Eu estou falando do papai e a mamãe que nos trouxeram aqui a vida e que nos trouxeram também a determinados comportamentos que nos levou a sobreviver. E às vezes nós somos muito ingratos mesmo. Às vezes somos muito feridos também. Mas nós pertencemos a essa família. Porque essa família tem vários conteúdos. E a gente não sabe as heranças, inclusive, que tem lá atrás. A gente às vezes vai descobrindo as heranças. Por isso é bom saber sobre a família. Bom, nesse problema todo que nós temos, quando a gente não se sente conectado ao nosso tronco, à nossa raiz, começa a haver os primeiros problemas. E os primeiros problemas são prosperidade. Porque muitas vezes a gente acredita que prosperidade, doutor Paulo, eu faço de tudo, mas eu não tenho prosperidade. Eu tenho um bom emprego, eu ganho dinheiro, mas parece que sempre sai da minha vida o dinheiro. Eu sempre fico num passo que parece que eu não saio do lugar. Relacionamento. Doutor Paulo, eu tenho uns relacionamentos complicados, sempre repete a mesma coisa, sempre dificuldade, e não funciona. Aí as pessoas chegam para mim e falam assim, o que eu faço? Aí eu já vou lá para trás, falo assim, me fala um negócio. Você teve um pai assim? Tive. Ponto. Muito bem. Você teve uma mãe assim? Tive. Pontua de novo. Você teve essa situação na sua vida? Tive, doutor Paulo. Ponto. Em geral, as nossas travas em relação à prosperidade, relacionamento e outros problemas está conectado a algumas feridas que nós trazemos lá da infância. Feridas provocadas por aqueles que teriam de nos guardar, mas não nos guardaram. Teriam de nos dar comportamentos positivos, mas cederam a outros comportamentos lá da ancestralidade. Qual que é a sacada? Duas. Primeiro, respeito. É inevitável isso. Nós precisamos respeitar o nosso clã. E precisamos respeitar a ordem do nosso clã. E aquelas pessoas é o papai e a mamãe. Um respeito e um amor. Aceitação. É fundamental. Esse é o primeiro ponto. Por isso que nós temos lá o Ho'oponopono. O Ho'oponopono ele tem uma oração ancestral
para acertar o fluxo de energia, para desbloquear a nossa prosperidade, para desbloquear os nossos relacionamentos. Ele ajuda a dar um movimento de aceitação e amor pela nossa família. Tem N e N situações que a gente presencia que o que é necessário é apenas uma aceitação. E por mais que a gente fuja ao pertencimento, parece que existe uma energia que faz com que a gente volte ao grupo. Então, às vezes a gente sai do grupo, dá tudo de errado na nossa vida para que a gente volte lá. Por amor, por aceitação. Tem pessoas que chegam depois de uma determinada maturidade na vida e entende o papel do papai e da mamãe naquele tempo. Entende também as feridas que foram deixadas. Entende que muitas ações, muitos hábitos, comportamentos e traumas que nós tivemos herdados são pela incoerência deles não saberem lidar com a situação. Por exemplo, hoje nós falamos sobre emocional. Há 50 anos atrás nem sabia o que era isso. Então nós temos uma evolução, hoje você conhece isso. E o segundo ponto é que assim, quando nós estamos na nossa árvore, nós temos as raízes, que é todo o nosso antepassado, nós temos o tronco, que toda aquela linha de pessoas que nos dão essa energia ancestral. Existem pessoas que acertaram, outras que erraram. São experiências da vida. Estão na nossa árvore. A gente não precisa julgar. A gente precisa colocar elas no lugar do pertencimento. Nós vamos amar elas. Elas são do nosso clã. Nós somos do nosso clã. O que nós podemos fazer diferente com o Ho'oponopono? Acertar a energia ancestral. Antes de mais nada, aceitar os nossos pais, papai e mamãe, que nos deram a vida. Isso é fundamental. Outra coisa importante, o segundo passo é você. Você teve vários exemplos na tua árvore ancestral do que pode dar certo e do que não pode dar certo. Veja, na minha árvore ancestral, eu fui o primeiro a fazer universidade. Eu mudei o movimento. Depois de mim, muitos vieram e fizeram universidade. Eu mudei algumas coisas. Muitas vezes é necessário que a gente mude, compreenda. Por exemplo, papai e mamãe não me deram atenção, não me deram carinho, não me acompanharam, não me disseram eu te amo. Aí a gente desce um pouquinho, vovô e vovó não deram para eles. Bisavô e bisavó também não deram. Mas hoje eu estou aqui. E o que eu faço? Eu posso dar amor, carinho e atenção aos meus filhos. Eu quebro o elo. Eu marco a minha ancestralidade com a minha experiência também, só que positiva, onde vai sair um fruto, onde eu quebrei um padrão. E quando a gente faz no Ho'oponopono a oração ancestral, você está pedindo que tudo se ajuste, que tudo se alinhe. Você está pedindo perdão e gratidão por papai e mamãe. Na verdade, nós somos ingratos. Isso é a natureza do ser humano. Quando a gente começa a reconhecer por que nós estamos aqui, as coisas mudam. Gratidão dentro do Ho'oponopono e na nossa oração ancestral é maravilhoso. Por quê? Porque ele alinha, ele faz que você reconhece o seu pertencimento ao clã e que você não precisa julgar papai, mamãe, tio, vovô, outras pessoas, mas que você pode mudar alguns hábitos, alguns traumas, alguns comportamentos e dar frutos para a sua árvore ancestral.
É isso que nós precisamos fazer. Essa é a reverência que nós temos que fazer para a nossa criação. Então, se você chegou aqui, tem muitas pessoas que chegaram muito antes de você, mas é muito lá atrás, e tentaram várias experiências, de várias formas. E hoje, você pode acessar tudo isso. É interessante, tem uma pessoa, uma autora de um livro que fala assim: quando eu chego aqui, as coisas já têm uma estrutura mais diferente. Por quê? Porque lá atrás as coisas eram mais diferentes ainda. Hoje são melhores. Mas eu estou dizendo melhores, eu estou dizendo muito melhor. A gente não para entender o quanto é melhor hoje do que ontem. Por exemplo, hoje, uma pessoa da classe E econômica vive melhor do que um rei há 500 anos atrás. Mas não tenha dúvida. Nós melhoramos muito. Então, por quê? Porque já veio um conjunto de pessoas que traçaram todo o roteiro. Nós estamos chegando agora. Nós estamos pegando um negócio quase pronto. Só para você ter a ideia das facilidades que nós temos. Você tem uma dor de cabeça. O que você faz quando você tem uma dor de cabeça? Dr. Paulo, eu pego lá um comprimidinho e tomo. E em 15 minutos acaba a minha dor de cabeça. Vamos entender isso há 200 anos atrás. Era possível? Você ficava com dor de cabeça a semana inteira. Olha quantas facilidades não chegou até nós. Quantas elaborações, quanto conhecimento. Então, se hoje nós temos o conhecimento da necessidade de fazer essa limpeza ancestral, a primeira coisa que nós temos que fazer dentro do Ho'oponopono, e eu sempre falo, é você fazer sua oração ancestral por 30 dias. Está com dificuldade de prosperidade? Tô. Oração ancestral. Tem gente que chega para mim, Dr. Paulo, eu estou com problema de prosperidade, e fala, então fala um pouco do seu pai. Ah, meu pai não ligava para dinheiro, meu pai sempre foi desligado disso, ele sempre foi na escassez, ele fazia com que a gente ficasse com medo da escassez, ele fazia com que a gente ficasse com medo de ter muito dinheiro. Meu pai era muito complicado. Ame seu pai, agradeça seu pai, a fórmula dele está lá. Funciona para hoje? Essa fórmula não funciona, mas reverencie ele. Porque cada vez que você vai contra essa imagem, você instala ela dentro de você. Então, não. Eu agradeço meu pai por ter colocado a sua experiência de vida aqui. Eu posso fazer algo diferente. Mas a reverência, a aceitação, já promove essa liberdade dentro de você. Então, muita gente chega, fala exatamente isso. Dr. Paulo, estou com esse problema. Me fala do seu pai. Assim, assim, assim. Pronto, é o pai. 30 dias de oração de Ho'oponopono ancestral. Mas vai fazer um curso de prosperidade, porque você não entende nada de prosperidade. Por quê? Porque dentro da tua árvore, dentro do teu clã, ninguém fala de prosperidade. Todo mundo tem hábitos e traumas em relação à prosperidade. Aquela energia ancestral de lá de trás já promoveu isso. Então você tem que aprender a como mexer com essa energia da prosperidade. Doutor Paulo, estou com problema de relacionamento. Peraí, então vamos ver o que é. Problema, fala da sua mãe. Aí fala da mãe. O problema está aqui, ó. Você está fazendo um movimento de repetição. Por quê? Porque você chegou, eu não quero fazer igual a minha mãe. Eu não aceito minha mãe. Eu nego a minha mãe. Então você está saindo do pertencimento. Não, você tem que reverenciar a tua mãe. Tem muita gente que chega com a seguinte história. Papai chegava embriagado em casa. Batia na mamãe e batia nos filhos. Até hoje eu não sei porque mamãe simplesmente não abandonou o papai. Por que nós tivemos que passar por tudo isso? Aí nós temos um negócio chamado pensamentos arcaicos. O que são pensamentos arcaicos? Pensamentos que estão lá na nossa ancestralidade. Naquela época, 50 anos atrás, se você separasse de uma mulher, de um homem, do marido,
Se a mulher separasse do marido, ela estava marcada. É como se colocasse uma estrela de Davi nela, na época do nazismo. Estava marcada. Então, para ela ia ser difícil conseguir emprego, ia ser mal vista pela sociedade, ia carregar aquele fardo, ia passar isso para os filhos. É um pensamento arcaico. Mas mamãe suportava porque ela pensava nos filhos, mas ela nunca te disse isso. Ela nunca vai te dizer. E também ela não conseguia ter forças para vencer sozinha. Ela não tinha uma profissão. Como que ela ia trabalhar? O que ela ia comprar? Como que vocês iam comer? Então tem N fatores que muitas vezes a gente desconhece pelos pensamentos arcaicos. Então ela suportou. E você hoje pensa, assim, eu não sei como minha mãe suportou um negócio desse. Nós éramos agredidos a todo momento. Quer dizer, fica em nós o trauma. Por quê? Aquela pessoa que deveria nos dar amor passava por um hábito do alcoolismo, que vem lá da ancestralidade, é uma herança. E ao invés dela repugnar esse hábito, ela usou isso como experiência e acabou deflagrando na família a doença emocional. Então hoje, você tem uma repulsa pela tua mãe, porque você não entende. Então o que a gente precisa ter? Hoje, quando você tem um pouquinho mais de esclarecimento, que você está num outro nível da ancestralidade, nós estamos chegando agora, mas nós temos um nível básico de conceitos aqui. Então a gente pode chegar e falar assim, eu perdoo mamãe, e eu perdoo papai. Não significa que você simplesmente absolveu tudo. Significa que você está no caminho da leveza da tua alma. As feridas, elas começam a cicatrizar. O aceitar, o corrigir, promove isso. Então hoje, eu sei que é um assunto profundo, é um assunto delicado, é um assunto que as pessoas nem sempre querem falar, discutir, mas é necessário. E dentro do Ho'oponopono tem essa chave, que é a oração ancestral. Então, nós temos alguns vídeos aqui sobre a oração ancestral. Faça ela por 30 dias. Mamãe já morreu, papai já morreu. Faça ela para corrigir isso. Faça ela para você se libertar. Faça ela para você entrar novamente na sua árvore do pertencimento. Mas mamãe me negou. Mamãe falava que não me amava, me abandonou. Hábitos, traumas, comportamentos. Isso é uma coisa. Mamãe, papai que me trouxeram a sagrada vida é outra. Agradeça por eles terem sido seus pais. Siga em frente. Aceite isso. Exige muito? Exige, mas é óbvio que exige. O abandono, a traição, a injustiça, a rejeição são complicadíssimos. Eles ficam dentro de nós. Se alguma pessoa agora no presente te rejeita de alguma maneira, isso daí toca num gatilho que vai lá na sua infância, traz todo aquele conteúdo em você e você se sente rejeitado, mas profundamente. Mas o negócio foi pequenininho, é que o gatilho não tem tamanho. Apertou, vem todo aquele conteúdo. Cada vez que você aceita tudo isso, que você entende que você é amado pela tua família, existe a energia do amor, porque o clã precisa dessa energia do amor. Quando você pertence, é amado, existe uma ordem na família, as coisas melhoram. É assim que funciona. Família nunca é bonitinha, nunca é certinha, nunca são perfeitos. A família às vezes é essa coisa que é toda desorganizada. A gente precisa apenas olhar para cada uma das pessoas que estão na nossa família. Cada uma tem suas experiências. Não precisa julgar as experiências. Não precisa excluir. Ame cada ponto. Cada um é do jeito que é. Não tem jeito. Às vezes essa daqui, ó, é a mais verdinha. Todo mundo traz um comportamento de exclusão só porque ela é mais verdinha. Todo mundo vai excluir essa daqui, ó. Essa daqui foi a única que fez faculdade na família. Tem 200 gerações, 20 gerações. Só essa fez aqui, ó. É a ovelha negra.
pensa de um jeito diferente. Só que o movimento dela é que está trazendo frutos para que tudo mude na energia do clã da família. Em geral, as ovelhas negras que nós achamos na família, uma ou outra, elas estão mudando a energia. Elas estão causando uma libertação de energias. Por quê? Porque essa ovelha negra, ela tem a característica de mudar muitas coisas que vêm se repetindo e repetindo. É um desafiador. Então, não julgue. Acolha ela. Ela faz parte da nossa ancestralidade. Se você tem dificuldade nisso, pode ser a sua irmã, pode ser alguém próximo lá, faz 30 dias de oração ancestral. Isso vai corrigir toda a linha ancestral. Bem, hoje eu deixo aqui essa mensagem sobre as nossas heranças, a importância disso. O tema é vasto, dá para falar umas 3 horas sobre isso aqui, tá? Mas é muita coisa sobre família, muita coisa que a gente precisa aprender, muita coisa que a gente precisa mudar nas estruturas. E se a gente se adequa a esses pensamentos arcaicos, de ficar seguindo padrõezinhos instituídos por toda a nossa raiz, tem coisas que não mudam. A gente tem que fazer a reversão por amor. É por amor. Você vai aceitar que foi feito daquele jeito e fazer diferente agora. Por amor. Essa é a nossa dica de hoje. Segue o nosso vídeo para você. E claro, nós estamos lançando essa semana aqui uma série de vídeos novos que chama Mente Aloha. Vai ser um jeito muito diferente. Eu espero que você goste da gente falar sobre o Ho'oponopono. E esse jeito diferente vai marcar uma nova etapa de como nós vamos passar o Ho'oponopono para você. Um forte abraço. Eu encontro você nos nossos próximos vídeos. Mente Aloha. E claro, faz a inscrição aqui embaixo. Você fazendo isso, você já recebe em primeira mão o aviso de que tem alguma coisa nova chegando por aí. Um forte abraço, até mais.